Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina Lima e hoje eu estou aqui para falar sobre relevo, tá bom? Sabendo que o relevo, ele é formado através de agentes endógenos que estão dentro da Terra e os agentes exógenos ou externos que estão fora do planeta. No caso, eles agem, né, de fora para dentro, enquanto que os agentes internos ou endógenos agem de dentro para fora, criando esse relevo. A gente vai entender melhor nos próximos slides, certo? Sabe-se que o relevo é o conjunto das formas da crosta terrestre, manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas, né, com influência desses agentes internos, chamados de endógenos, e dos agentes externos, chamados de exógenos. Então, a gente percebe que o relevo, realmente, ele está em vários locais, né? Desde o fundo do mar, mas também nas terras emersas, né? Como o próprio texto aí já diz. E os agentes, eles acabam modificando este relevo, principalmente os agentes externos. Vamos conhecer quais são os agentes endógenos do relevo, ou também chamados como internos, tá? Eles são responsáveis pela formação do relevo, ou seja, pela criação ou também gênese, que é como se chama, né, a criação de algo. O tectonismo é o principal criador ou construtor do relevo e atua de forma mais lenta. Ocorre de duas formas. O tectonismo horizontal ou orogênese, né? Vocês sabem que quando há o encontro de duas placas tectônicas, por exemplo, uma vai se soerguer e a outra vai adentrar, não é isso? Então, a que soergue eleva um relevo na crosta terrestre, né? Aí se forma um relevo. A gente também tem o tectonismo vertical, que é como se tivesse o cisalhamento. Então, esse tectonismo vertical, ele também ocasiona na formação de um relevo, tá bom? Então, a tectônica de placas é, no caso, a primeira, né, e a principal forma de criação do relevo. Aí vocês me perguntam, Mariana, mas é algo rápido? Não. Como vocês leram, é algo lento, que ocorre de maneira gradativa no nosso planeta Terra. Vários tipos de relevo, principalmente na atualidade, as montanhas, elas são formadas onde se tem tectonismos de placa, né? Porque como a placa bate e soergue, tem mais facilidade do relevo ele ser formado. Ou então, por conta do cisalhamento, né? As placas acabam saindo do lugar e também formando um relevo na superfície terrestre. Simples, não é? A gente também tem os abalos sísmicos, que são outro fator para formar o relevo, né? Quando se tem terremoto, pode se soerguer certas áreas, ou também pode se formar depressões em certas áreas, né, que também é um tipo de relevo. O vulcanismo é outro agente endógeno interno do relevo que facilita a criação do mesmo. Vamos citar como exemplo. Aconteceu, um vulcão entrou em erupção, por exemplo. Aquele vulcão, quando vai se solidificando a lava, vai se formando também cadeias de montanha, por exemplo, né? O vulcão coloca a lava para fora, a lava se solidifica e ali vai se formando um tipo de relevo, entenderam? Então, esses três tipos de agentes endógenos, que são internos da Terra, favorecem, sim, a criação, a formação do relevo, beleza? Então, gravem aí comigo, gravem não, que eu não gosto dessa palavra, mas aprendam aí comigo. Tectonismo, que no caso é a tectônica de placas, quando uma placa se toca na outra e a mais forte, ela acaba subindo, né? E aí formando relevo. A gente tem também os abalos sísmicos, né? Que são os terremotos, que também podem formar o relevo. E a gente ainda tem o vulcanismo, né? Que quando tem o derramamento de lava e aquela lava se solidifica, também pode formar o relevo, beleza? E a gente também tem os agentes exógenos, tá bom? Os agentes exógenos são os modeladores do relevo, responsáveis pelas formas ou feições. Ou seja, os agentes exógenos, que são os externos de fora, eles não vão criar o relevo, eles vão modificar o relevo, entenderam? Então, eles vão alterar aquele relevo. E quais são esses agentes, Mariana? É o intemperismo,
a erosão e a sedimentação. Que o intemperismo é como se fosse a quebra do relevo, da rocha. A erosão carrega esses sedimentos da rocha. E a sedimentação é como se estivesse compactando aquela rocha ali. Então, tem esses 3 tipos de agentes exógenos, que aí eu vou destrinchar melhor para vocês entenderem, beleza? Aí, como vocês já viram, esses são os principais. Intemperismo, erosão e sedimentação. Então, esses agentes exógenos que eu falei para vocês são os seguintes. Rios, que formam as planícies, principalmente, né? Porque eles contribuem para a erosão de várias áreas. Então, os rios estão mais ligados às planícies. As chuvas, que as enxurradas provocam o desgaste do solo, né? E podem provocar o aparecimento de vossorocas, que são grandes aberturas no solo. Então, ele vai estar fazendo o que? Essas chuvas modificando o relevo, que não é isso que os agentes externos fazem. Tem também o mar, com as águas oceânicas, que modificam o relevo litorâneo, né? Eles podem tanto construir relevos ou destruir através da sua força, né? Porque o mar, por exemplo, quando bate naqueles paredões, os paredões eles vão sendo o quê? Erodidos, né? Sedimentados também. O vento, no caso, pode varrer as areias quando se tem uma duna e quando não se tem vegetação sobre a duna. O vento pode varrer, colocar essa duna para outro local. Isso por conta, né, do caso desse poder de agente externo que ele tem. E a gente também tem as geleiras, que pode se formar alguns tipos de vales em forma de U. Então, como vocês perceberam aí, a gente tem vários agentes exógenos, externos, que modelam e modificam o relevo, tá certo? Aí tem um exemplo, gente, de relevo modificado pelos agentes exógenos, né? O relevo modificado pelo mar, como vocês estão vendo, pelo vento. Olha como ficou essa terceira imagem. Aqui na praia, a gente também tem exemplos de relevo modificado pelos agentes externos, tá bem? A praia, por exemplo, essa areia aí, ela é carregada, claro, né, pelo mar. E há sempre esse processo de troca. Tem os recifes de arenito, que também são formados no caso, pelo atrito, né, da água do mar com a areia. É uma pequena faixa de areia que vai adentrando ao mar. Ou seja, essa areia, ela foi transportada, né, e é um tipo, sim, de relevo. Foi transportada pelos agentes externos, melhor dizendo. A gente tem as falésias, que acho que quem já foi em Rio Grande do Norte já observou bastante. Essas falésias, elas também são modificadas pelos agentes externos, pelo mar, pelo vento. A falésia aí, que já é formada por um material mais firme, né, de rocha mais firme, ela também pode ser modificada por agentes externos, como o vento, como a chuva e também pelo mar. Um pouquinho sobre o intemperismo físico mesmo, destrinchar sobre ele, que é um agente externo muito importante para a modificação do nosso relevo. Então, o intemperismo físico é o conjunto de processos que provocam a alteração e a decomposição das rochas. Esse intemperismo ele pode ser físico, químico ou biológico. O intemperismo físico precisa da atuação da água, do vento e da temperatura. Por exemplo, o vento batendo sempre naquela rocha e vai decompor aquela rocha. Então, a quebra daquela rocha vai ser um intemperismo físico através do vento. Já o intemperismo químico é quando a constituição da rocha, por exemplo, é alterada. É quando ela tinha alguns componentes químicos e por conta desse intemperismo ela passou a ter outros. E o intemperismo biológico é a ação dos seres vivos. Por exemplo, quando uma planta nasce no meio de uma rocha, por exemplo, é um tipo de intemperismo biológico. Então, aqui eu trouxe os exemplos para vocês, tá? O primeiro aí, vocês estão vendo a rocha toda quebrada. Então, isso aí é intemperismo físico, que pode ter sido ocasionado pelo vento ou pelas chuvas.
Quando vocês estão vendo essa rocha aí que tá meio amarelada, é porque mudou a composição química dela. Então, isso aí vai ser um intemperismo químico. E aqui embaixo, onde tem vegetação em cima do relevo, das rochas, isso vai ser um intemperismo biológico. Porque, né, passou-se a ter vegetação, passou-se a ter vida nessas rochas. Físico, aí o nomezinho aparecendo agora para vocês, tá? E aí, eu vou detalhar agora o que é erosão. Lembra que é intemperismo, erosão e sedimentação. Então, a erosão é o conjunto de processos de modelagem da paisagem, remoção e transporte de sedimentos. A deposição desse material em um novo local é denominada de sedimentação. Então, a erosão realmente é quando há um transporte de sedimentos para outro local. Então, quando se diz assim, aquele relevo ele erodiu, ou seja, ele foi carregado para outro local. Na rua de vocês, quando tem uma grande chuva, e se ela não for calçada, no caso, o sedimento ele vai ser transportado. Então, a erosão é isso, tá bem? Quando os sedimentos eles são transportados para outro local. E sim, sedimentação vai ser como se fosse a compactação daqueles sedimentos em um só lugar. Digamos que na sua rua os sedimentos foram transportados, daí chegou no local mais baixo e aqueles sedimentos foram todos depositados lá. Então, por isso se chama de sedimentação, porque eles ficam em apenas um local. Vocês já viram o que são, né, agentes internos, o que são agentes externos? Eu vou falar realmente os tipos de relevo mais famosos que nós temos no nosso planeta. O primeiro deles são as montanhas, que são grandes elevações, é um relevo muito íngreme, né? Íngreme, muito acidentado, e fica principalmente nos encontros das placas tectônicas. As grandes montanhas, como as Cordilheiras dos Andes, os Alpes e várias outras cordilheiras que nós temos no nosso planeta, tá? Já o Planalto é uma superfície relativamente plana. Como assim? Ele é alto na sua base, porém, em cima ele é plano. Ok? Isso porque ele tem a sua formação bastante antiga. Então, como ele era elevado e a erosão e o intemperismo foi atuando sobre ele, atuou tanto que ele acabou ficando com o seu topo plano, tá certo? E a sua base um pouco mais alta. Eu queria estar na sala de aula para poder desenhar para vocês verem como é um planalto, tá? Mas daqui a pouco eu mostro uma imagem para vocês. Planícies são áreas planas, formadas principalmente pela sedimentação, né? Quando os sedimentos eles são carregados pela erosão e depois sedimentados, formam planícies. Tem baixa altitude e essa altitude é próxima ao nível do mar, tá bom? No Brasil, vamos dizer em Pernambuco, é melhor, nós temos várias planícies costeiras, principalmente, ou seja, próxima do mar, lá no Recife. Nós também temos outro tipo de relevo, que é a depressão. A depressão, ela pode ser relativa, quando ela é acima do nível do mar, tá bom? E também pode ser uma depressão absoluta, quando ela é abaixo do nível do mar, tá? Então, olhem aí no exemplo que se tem nessa imagem. Diz que é uma superfície rebaixada, possui bastante inclinações, é formado por processos erosivos, que a gente já estudou que é processos erosivos, tem uma altitude acima do nível do mar, porém, ela é abaixo das suas áreas próximas. Por exemplo, minha gente, aqui tem uma planície e aqui tem um planalto. Aqui no meio tem uma depressão. Então, essa depressão ela é abaixo da planície e abaixo do planalto. Essa depressão ela é absoluta. Por quê? Porque ela vai ser abaixo do nível do mar. Mas se for uma depressão relativa, a gente tem, por exemplo, 2 planaltos e uma depressão aqui no meio, ó, 2 planaltos e uma depressão aqui no meio. Mas essa depressão é relativa, porque ela é acima do nível do mar. Beleza? Então, anotem aí essa diferença. Depressão relativa é acima do nível do mar, claro, né? E em relação às áreas próximas, ela está mais baixa. Porém, em relação ao nível do mar, ela ainda continua estando acima. Porém, que uma depressão absoluta, ela é abaixo do nível do mar. Se o nível do mar é 0, ela está abaixo de 0. Então, por isso que ela é considerada uma depressão absoluta, beleza? Vou mostrar para vocês os nossos tipos de relevo. O primeiro são as montanhas. Essas montanhas também podem ser chamadas de cordilheiras, quando se tem um conjunto delas.
Então, o conjunto de montanhas são chamadas de cordilheiras. E elas são encontradas principalmente onde se tem abalos sísmicos, onde se tem encontro de placas tectônicas. Então, no Brasil, na atualidade, essas montanhas elas não são formadas. Já tivemos montanhas no Brasil, porém elas foram o quê? Erodidas, né? Nessa segunda imagem, nós temos um planalto, um exemplo de planalto, tá? Como eu já disse, a base ela é mais alta, porém o topo é um pouco mais aplanado. Não tem altitudes tão altas como as montanhas, não, tá? São bem mais baixos. Nós temos as planícies que estão sempre próximas a rios. Essa planície aí é amazônica, tá? Sempre próxima a rios por conta desse processo também de erosão, de sedimentação. Aqui a gente tem uma depressão, à minha esquerda, a gente tem uma depressão relativa, tá? Quando, no caso, ela é acima do nível do mar. E aqui, desse outro lado, a gente tem uma depressão absoluta, quando é abaixo do nível do mar. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa diferenciação dos nossos tipos de relevo. Qualquer dúvida, me procurem, chame lá no WhatsApp, tá? Sobre o relevo, sobre os agentes endógenos, sobre os agentes exógenos. E a gente ainda vai conversar sobre isso, tá bem? Então, um grande abraço, beijo e até a próxima aula.